conhece a história do menino ruivo que foi ungido rei de Israel? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Vocês se lembram das histórias de Débora e de Sansão que contamos aqui no grande livro? Na época dessas histórias, o povo de Israel era liderado por juízes. Débora e Sansão foram alguns dos juízes que Deus escolheu para aquele tempo. Mas depois de alguns anos, sendo liderados por juízes, o povo observou que outros povos não tinham juízes, mas reis, e quiseram ser como eles. Por isso, começaram a clamar a Deus por um rei que os governasse. Ué, mas eles já não eram governados pelo Senhor? Para que precisavam de um rei? Vá entender. Então, Deus ouviu o clamor de seu povo, chamou o profeta Samuel e falou para ele assim: Amanhã virá até você um homem da tribo de Benjamim. Você deve ungí-lo rei sobre Israel. E no dia seguinte, um jovem benjamita chamado Saul procurava por uma jumenta que se perdeu e decidiu consultar ao profeta para ver se conseguia encontrá-la. Ele acabou chegando até Samuel e, de acordo com o que Deus ordenou, Samuel o ungiu rei. Que fato inesperado! Imagine só, você andando na rua, procurando por algo que perdeu e, de repente, um profeta te chama e te unge rei. Deve ter sido inusitado. Mas, de fato, Deus estava com Saul e começou a governar através dele. No começo, ele foi um bom rei, obedecendo ao Senhor e fazendo tudo conforme Deus o instruía. Nessa época, os filisteus dominavam todo o povo de Israel e o Senhor tinha a intenção de libertar seu povo dos filisteus através do rei Saul. Mas, infelizmente, ele começou a fazer algumas coisas erradas e a desobedecer ao Senhor, desprezando as leis de Deus, tornando-se rebelde. A desobediência gera rebeldia, e a palavra de Deus nos ensina que a rebeldia é pior do que a feitiçaria. O que Saul estava fazendo era muito grave, e Deus não estava mais com ele. Nesse momento, Deus falou com o profeta Samuel tudo o que estava acontecendo e pediu para ele alertar ao rei Saul. Mas Saul não deu ouvidos ao profeta. Quando Saul percebeu que Deus já não estava mais com ele, foi até o profeta ver se poderia fazer algum sacrifício ao Senhor para que ele voltasse a estar ao seu lado. Mas o profeta respondeu a ele assim: Você acha que Deus se agrada mais de sacrifícios do que da obediência? Nada disso! A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E dali em diante, Samuel não se encontrou mais com Saul. Então, Deus chamou Samuel novamente e falou com ele assim: Escolhi um novo rei para Israel. Vá até Belém e leve óleo, pois você vai ungir um dos filhos de Jessé como rei. Lá eu te direi qual deles escolhi. E assim ele foi. Chegando lá, Jessé o recebeu muito bem
Imagine só, o profeta veio em sua casa. E vendo Eliabe, o filho mais velho de Jessé, pensou: deve ser esse que vou ungir rei. Ele é forte, bonitão. Mas o Senhor disse a ele: não, Samuel, não é esse que escolhi. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé mostrou a ele outro filho seu, Abinadab. Mas o Senhor disse a Samuel que não era aquele também. E depois apresentou-lhe Samá. Mas o Senhor continuou dizendo que não era esse. Depois de mostrar 7 de seus filhos, Deus falou a Samuel: não foi nenhum destes que escolhi. E Samuel ficou intrigado. Então perguntou a Jessé: mas você não tem mais nenhum filho? E ele respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Então Samuel mandou chamá-lo e ele veio. Era Davi. Nesse momento, Deus falou com Samuel: é esse, unja o rei de Israel. Então Samuel pegou um chifre, encheu de óleo e ungiu Davi na frente de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Senhor se apoderou de Davi e Samuel voltou para casa. Davi era um jovem ruivo e muito bonito. Ele cuidava das ovelhas de seu pai e sempre que estava no campo, tocava sua harpa e adorava a Deus. Já o rei Saul sofria. Desde que o Senhor se apartou dele, ele vivia atormentado e nervoso. Um dia, um de seus servos disse a ele que deveria encontrar alguém para tocar a harpa para ele, e isso o acalmaria. Então, o rei mandou um de seus servos encontrar alguém que pudesse vir tocar a harpa para ele, e esse servo conhecia Davi e sabia que ele tocava a harpa muito bem. Então mandou chamá-lo. E Davi apresentou-se ao rei Saul e passou a trabalhar para ele. E toda vez que ele ficava atormentado, Davi tocava a harpa e ele se acalmava. E Saul estava muito satisfeito com Davi. E olha que interessante, Davi havia sido ungido rei de Israel, mas ainda não era rei de fato. Deus estava mesmo com ele. Você deve lembrar da história de Davi e Golias que contamos aqui no grande livro. Ela aconteceu bem nessa época em que Davi começou a frequentar a casa de Saul. E aquela batalha foi histórica. Todos na cidade comentavam sobre a fama de Davi. E isso chamou a atenção de Jonatas, filho de Saul, que foi lá conhecê-lo. E os dois se tornaram melhores amigos. E admirado pela coragem de Davi, Saul manteve ele consigo e não deixou mais ele voltar para a casa de seu pai. E tudo que Saul mandava Davi fazer, ele fazia com tanta habilidade que Saul deu a ele um alto cargo em seu exército. Mas um dia, algo terrível aconteceu. Saul ouviu as mulheres dos soldados cantando uma música que dizia assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Ah, isso deixou Saul muito irritado. Ele pensou: o que mais falta a Davi? Só mesmo a coroa. Já o amam como rei. O nome disso é inveja. E esse sentimento é muito destrutivo. E daquele dia em diante, Saul passou a desprezar Davi, porque percebia que Deus estava com ele. E Davi continuou servindo no exército do rei, comandando suas tropas com muita habilidade.
e a cada dia sua fama aumentava ainda mais no meio do povo. E Saul ficou com tanta inveja de Davi que queria matá-lo. E ele tentou matar Davi várias vezes, mas Davi sempre se desviava de sua lança. Depois de escapar algumas vezes, Davi foi falar com Jonatas. Ele disse: "Que crime eu cometi para que seu pai, o rei, queira me matar?" Mas Jonatas disse a ele: "Não pense assim. Se meu pai quisesse te matar, teria falado comigo." Mas Davi disse a ele: "Que nada, seu pai sabe que somos amigos. Ele não iria te contar, porque sabia que você me protegeria. Vamos fazer o seguinte: vou me esconder no campo durante a festa da lua nova e não vou aparecer para o jantar. Se o rei sentir minha falta, diga a ele que fui celebrar a festa da lua nova na casa dos meus pais. Se ele se irar contra mim, você saberá que o que eu penso é verdade." E durante a festa, aconteceu como Davi previu. Quando Saul soube que Davi não viria para a festa, ficou muito irado. E assim, Jonatas foi correndo avisar Davi em segredo que o que ele pensava era mesmo verdade. Então, Davi fugiu para salvar sua vida. Ele passou por cidades, cavernas e até florestas. Mas Saul começou a procurar por ele, porque estava mesmo decidido a matá-lo. Davi seguia sempre fugindo de Saul e se escondendo onde podia. Durante esse tempo, muitos homens se juntaram a ele, e ele acabou formando um pequeno exército. Certo dia, estavam com seus homens no fundo de uma caverna e, de repente, Saul, que o procurava, entrou naquela caverna para fazer... como posso dizer? Número 2. Imagine só! Saul entrou ali sem saber que eles estavam ali no fundo e estava numa situação um tanto constrangedora e vulnerável. Então, um dos homens disse a Davi: "Senhor, essa é sua chance. Deus te entregou Saul em suas mãos." Mas Davi não fez nada com Saul, acreditam? Ele chegou bem perto do rei e, sem que ele percebesse, cortou um pedaço do seu manto e disse aos seus soldados: "Deus me livre fazer alguma coisa contra o ungido do Senhor." E Davi proibiu seus homens de fazerem qualquer coisa contra o rei. E sem perceber nada, Saul saiu da caverna e seguiu seu caminho. Nesse momento, Davi saiu de dentro da caverna e gritou: "Por que você acha que quero te fazer mal? Hoje tive a oportunidade de tirar sua vida aqui dentro dessa caverna. Mas apesar de meus homens insistirem, eu nunca ergueria a mão contra o ungido do Senhor. Veja o pedaço do manto que cortei. Apesar de saber que você quer me matar, eu não fiz nada contra você, mesmo tendo a oportunidade em minhas mãos." E Saul, reconhecendo Davi, disse em prantos: "Você é melhor do que eu. Apesar de eu ter te tratado tão mal, você me tratou bem. Agora tenho certeza de que você será rei em Israel." E Saul recolheu seus homens e voltaram para casa. E Davi e seus homens voltaram para a caverna. Algum tempo depois, Saul se esqueceu de tudo isso e, recebendo informações de onde Davi estava, juntou alguns homens e foi atrás dele de novo. Quando chegou próximo ao local para acampar, Davi ficou sabendo que Saul estava atrás dele de novo.
De longe, Davi observava o acampamento deles, e depois que se deitaram, ele desceu até lá com um de seus homens e encontrou Saul dormindo, com sua lança cravada no chão, ao lado de sua cabeça. O soldado que acompanhava Davi disse: "Posso acabar com ele com um só golpe, meu senhor?" Mas Davi o repreendeu. "Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e continuar inocente? Nada disso. Vamos pegar a lança dele e esse jarro com água e vamos embora." Então, Davi subiu uma colina próxima de onde estavam acampados e chamou por Abner, comandante do exército de Saul. "Abner, onde você estava que não protegeu o seu senhor? Alguém esteve aí para matá-lo e vocês nem viram. Onde estão a lança e a água que estavam ao lado dele enquanto ele dormia?" Nesse momento, Saul reconheceu a voz de Davi e levantou-se. E Davi disse a ele: "O que eu te fiz, meu senhor? Por que você continua me perseguindo?" E Saul respondeu: "Pequei contra você, me perdoe. Você poderia ter me matado, mas me poupou. Cometi um grande erro." E Davi disse a ele: "Eu nunca levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Pode enviar um servo aqui para buscar sua água e sua lança." E mais uma vez, cada um seguiu o seu caminho. Dessa vez, Davi foi procurar um lugar entre os filisteus para morar. E quando Saul ficou sabendo disso, parou de perseguir Davi. Depois de algum tempo, os filisteus continuaram atacando os israelitas. E em uma dessas batalhas, os filisteus avançaram fortemente contra o exército de Saul. E depois de vencerem, eliminaram Saul e seus 3 filhos, inclusive Jonatas. Quando Davi ficou sabendo da morte do rei e de seu melhor amigo, caiu em prantos. E por muitos dias, Davi lamentou a morte deles. Passando algum tempo, Deus falou com Davi para ir para Hebrom, uma cidade de Judá. E ele obedeceu. E ali se estabeleceu e formou família. E os homens de Judá se juntaram e ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Depois de reinar sobre Judá e lutar muitas batalhas em favor deles, todos perceberam que Deus estava mesmo com Davi. Então, homens de todas as tribos se reuniram e ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando foi ungido e reinou em Israel por 40 anos. Uau! Que história emocionante! Davi era mesmo um homem segundo o coração de Deus, e o Senhor esteve em todo o tempo com ele. Que cada dia possamos aprender a ser obedientes e fiéis como Davi. Amém! Já conhece o grande livro de colorir? Então acesse o link aqui embaixo na descrição. Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau!